Olá, o meu nome é Luiz Fernando Albernaz, eu sou cirurgião vascular em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Vou falar sobre a aplicação dos questionários de qualidade de vida em flebologia no Brasil. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os colegas por essa iniciativa, que é muito interessante, e dizer que é uma felicidade poder participar desse projeto. Manifestando os meus conflitos de interesse, eu sou desenvolvedor dos aplicativos para tablet do Aberdeen e do Venice, e mais tarde nós vamos falar sobre isso. Todos nós procuramos o sucesso profissional, e a fórmula do sucesso pode ser bem simples. Basta ouvir a sabedoria popular que diz que o que importa são os resultados. Bons resultados são sinônimo de sucesso. Claro que não são o único ingrediente dessa fórmula, mas certamente são o mais importante. Resultados. Então, para iniciar, assim como Vasquez em 2008, em seu artigo publicado na Flebology, faço um convite a pensar no assunto com as seguintes questões. Você acha que segue os seus resultados clínicos na doença venosa? Qual razão você acha, em caso negativo, qual razão você acha predominante de não seguir de perto seus resultados? Talvez porque não se importe, ou pela morosidade, ou não vejo valor, não consigo compreender essas ferramentas, ou não há um padrão uniformemente aceito. Nós acreditamos que você irá considerar as coisas diferentemente após vê-las através das nossas lentes. Nós iremos desafiá-lo ao pensamento crítico. Assim como Vasquez, o meu objetivo aqui também é estimular a curiosidade dos colegas, esperando que possa ser iniciada a prática de documentação de resultados, de mensuração dos resultados com o questionário de qualidade de vida e até, quem sabe, iniciar algum trabalho, escolher algum questionário e começar essa prática de trabalhar com a avaliação dos seus resultados. Os questionários de qualidade de vida são medidas numéricas de qualidade de vida. No nosso caso, relacionado à doença venosa, por exemplo. O paciente vai respondendo um questionário assim, dor, você tem dor de 1 a 10, você tem inchaço nas pernas de 1 a 10, se incomoda com a aparência nas pernas, e assim ele vai somando pontos, chegando a um score. E esse score representa como está a qualidade de vida dele naquele momento. E isso pode ser comparado numericamente antes e depois de qualquer intervenção. Essa intervenção pode ser medicamentosa, pode ser por procedimentos, até cirurgia, por exemplo, pode ser usado para qualquer CEAP. Enfim, os questionários podem medir resultados de qualquer coisa. Bom, o que esse tema pode me interessar? Acompanhar os resultados é o segredo do sucesso. E os questionários de qualidade de vida são apenas uma das muitas ferramentas que nós vamos utilizar a curtíssimo prazo para avaliar os nossos resultados. Mudanças muito rápidas estão transformando a nossa maneira de viver e trabalhar. Isso merece uma breve reflexão. Estamos vivendo uma era da informação. A quantidade de dados é muito grande. Por exemplo, hoje a gente sabe que para qualquer um de nós ficar atualizado no PubMed, nós teríamos que estudar 20 horas por dia. Já é sabido que em 2029 a inteligência artificial superará a inteligência humana. E hoje já é possível acessar e comprar pacotes do Watson, que é um supercomputador da IBM que contém todo o PubMed, estudos populacionais, um banco de imagens gigante. Ele é capaz, além de gerenciar, mas de interpretar as informações contidas ali, o que eles chamam de inteligência cognitiva. Nós estamos inseridos em grupos de aplicativos, trocando experiências online, operando auxiliados por lasers e realidade aumentada. E o nosso paciente, por sua vez, também inserido nessa evolução,
já chama o médico através de aplicativos, recebe diagnósticos e exames em casa, recebe segunda e terceira opiniões, desde o Google até os centros especializados que fornecem. E o nosso futuro? Citando Charles Darwin, não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, mas aquela que mais responde à mudança. Essa mudança no cenário mundial está sendo feita pela transformação do paciente em um consumidor de medicina e, consequentemente, da valorização de sua percepção de melhor ou não, relacionado aos tratamentos realizados, com uma consequente seleção natural de médicos e de serviços. O foco está sendo colocado nos resultados medidos pelo intuito dos tratamentos na qualidade de vida dos pacientes. O mundo está voltando os olhos para a doença varicosa, principalmente porque move um orçamento expressivo em seu tratamento. Os Estados Unidos estão criando um banco de dados nacional unificado através dos questionários. E na Inglaterra, resultados relatados pelos pacientes, que são os PROs, são atualmente requeridos e, a partir deles, há o planejamento dos investimentos públicos. No Brasil, estamos nos conscientizando da importância de medir e documentar resultados. Aqui, para exemplificar, um gráfico com validação de alguns questionários no Brasil. A avaliação de resultados na flebologia atual pode ser relatada por médicos ou por pacientes. As relatadas por médicos mais comuns são os CEAPs e o VCSS, e por pacientes os questionários de qualidade de vida. Rutherford, já em 1996, em carta à Society for Vascular Surgery, ele dizia: os resultados dos tratamentos das doenças vasculares têm pequeno significado se apresentados de forma isolada. Eles passam a ter valor quando comparados com algo. Para aqueles especialistas que desejam encontrar algo melhor para os seus pacientes e para aqueles que estão dispostos a mudar baseado naquilo que encontram, é necessário focar em resultados. Eles devem ser analisados e comparados com algo. Meissner, em 2008, em seu discurso presidencial ao American Venous Forum, ele usou o termo surrogate outcomes. Isso é bem interessante da gente observar. Às vezes nós podemos avaliar os nossos resultados por algo que não represente o benefício ao paciente. Surrogate quer dizer secundário, substituto. Então, por exemplo, quando medimos ou fotografamos as regiões tratadas com escleroterapia, e nós estamos observando a porcentagem de clareamento, se a porcentagem for maior ou menor de clareamento, nós estamos simplesmente medindo um resultado secundário. Porque esse clareamento pode não representar para o paciente o mesmo resultado do que para nós. A doença varicose é uma doença multifacetada. Quando o paciente nos procura, ele pode estar desconfortável ou com a aparência das pernas, ou pode nos procurar por ter sintomas, ou pode ter decidido tratar para passar numa seleção de emprego, ou pode estar motivado por causa de uma limitação social ou de mobilidade. Essas áreas de ação, são denominadas na literatura como espectros da doença, ou domínios, ou áreas de efeito da doença. O que todas elas têm em comum? O prejuízo da qualidade de vida causado pela doença venosa. Assim, os questionários que contemplam maior espectro de abrangência nessas áreas, melhor podem avaliar a doença venosa globalmente. Acima de tudo, um resultado se torna importante quando melhora a qualidade de vida dos pacientes. Um questionário, para ser validado, ele tem que ter confiabilidade, eficácia, validez e praticidade. Para quem busca um questionário para trabalhar, eu recomendaria os seguintes critérios: fácil de preencher e rápido, que com o menor número de questões pudesse abranger mais áreas de efeito da doença. Bom, falando um pouco dos questionários agora, o SF36 é um questionário genérico.
ele tem uma importância histórica por ter sido um modelo para comparar os novos. Com esse questionário, o Dr. Rabi desenvolveu o famoso Bonvein Study, com 3.000 pacientes, e a doutora Panier estudou o uso das meias elásticas no Bonvein. Kaplan estudou 2.400 pacientes e descobriu que mesmo doenças modestas se transformam em limitações mais. Esses questionários mental. Esses dois grupos são quebrados em 8 domínios: função física, função social, limitações físicas, limitações emocionais, saúde mental, dor, vitalidade, percepção de saúde. Ele dá resultados de 0 a 100 e quanto mais alto, melhor. O VENUS. O VENUS tem 35 itens, dividido em duas categorias. 25 é QOL, Quality of Life, e 10 sintomas. Ele é validado no Brasil, seu foco é a doença venosa crônica na população, com ênfase nos sintomas clínicos e não no aspecto psicológico da doença. Fácil resposta, bom para grupos, também foi validado recentemente. Kahn estudou o prejuízo de uma trombose profunda seguindo 350 pacientes. Kahn comparou também VENUS com SF36 em 4 países, e Kurtz usaram o SF36 e o VENUS em 1.300 pacientes, e a doutora Lampin testou em 1.500 pacientes. Questionário, agora o Aberdeen, tem 13 perguntas, mais curto um pouco, com sintomas físicos e comprometimento social. Ele é ranqueado de 0 a 100. Ele aborda disfunção, aparência estética, extensão da doença e complicações. Então são os 4 itens. O Dr. Garrett avaliou 370 pacientes submetidos a tratamento para doenças varicosas, entre 900 pessoas, usando o SF mais o Aberdeen. Ele é fácil de responder, mas ele tem um desenho, que é a questão 1. Essa que a gente está vendo ali nas perninhas. Tá? Essa questão, os pacientes avaliam a questão das varizes desenhando nas varizes. E depois, as regiões são contadas colocando uma grade em cima. E as dificuldades de contar com essa grade, de desenhar também, fez com que essa questão fosse considerada opcional. E a planilha faz uma recontagem do questionário, mesmo sem o paciente ter preenchido essa questão 1. O problema é que a gente perde principalmente a avaliação da extensão da doença, que é o ponto principal dos pacientes com sinais mais baixos. Então, a gente fez a versão do aplicativo que a grade é eletrônica, então o paciente clica nos boxes que são contados na hora. E isso resgatou ao questionário, ao Aberdeen, a avaliação das diferenças entre pré e pós de procedimentos estéticos, em CEAP-1. Esse trabalho que a gente fez ficou em 3º lugar no prêmio Hiroshi Miyake, Dr. Hiroshi Miyake, e foi aprovado agora para ser apresentado no ACP esse ano, que será feito pelo Dr. Fabrício Santiago. O Charing Cross avalia a utilidade de um método de tratamento, ele é útil serve para reportar os resultados para a pesquisa, analisa custo-benefício, estabelece guidelines e uma política para a saúde pública. O SQRV é um questionário extenso, ele é usado pelo Colégio Americano para coleta de dados. Gex e colaboradores fizeram um questionário que considera a queixa principal. Ele é feito a partir de uma revisão dos já existentes, considera as queixas dos pacientes, incluindo aqueles com CEAP 0 até CEAP 3, e são validados em teste e reteste europeu. Ele tem 5 dimensões, referindo a 2 componentes, físico e mental. Ele avalia dor e desconforto, aparência e aspectos estéticos, risco para a saúde, restrição a atividades e movimentos, problemas emocionais. Ele soma um total de 100 pontos. E as críticas é que leva muito tempo, é moroso, e a confiabilidade das respostas pode variar por causa do tempo que leva para responder, e tem muitas opções específicas. Lanois, agora o CIVIC. Lanois testou e validou o CIVIC em um trial com 930 pacientes dentro de uma survey com 26.000 pacientes. Neglen usou o CIVIC mais CEAP em 870 pacientes durante 8 anos, antes e depois da colocação de stents venosos. E o Perrin
avaliou quase 4.000 pacientes usando os efeitos do Daflon. Estudando, né, os efeitos. Bom, esse questionário CIVIC tem a parte física e mental. Ele tem 20 questões e avalia a parte física, mental, social e dor. Existem muitas aplicações práticas, como eu até já falei antes, tratamento de úlceras, o papel das meias elásticas na doença, resistentes venosos, ablação venosa, comparação de tratamentos. Aqui nós fizemos um levantamento no PubMed cruzando IVC com QOL e apareceu mais de 100 trabalhos feitos com os questionários. Uma palavrinha sobre aplicativos, então, agora. Nós desenvolvemos 2 questionários conhecidos e traduzidos na forma de aplicativos, com o objetivo de economizar tempo de preenchimento e de cálculo. Eles são oferecidos aos pacientes através de um tablet. Ao terminar o questionário, o score é apresentado no tablet e separado já em porcentagens, conforme as áreas de comprometimento, que eu tinha falado antes, os espectros da doença. As respostas também são exportadas ao e-mail do médico na forma de uma planilha de Excel, criando um banco de dados individual para análise estatística. O VENUS é um deles, calcula a média Z, que é um cálculo complexo, e insere o indivíduo avaliado dentro de um grupo, ao grupo que ele pertence. É bom para pesquisa, onde se precisa saber a posição do indivíduo dentro do grupo. Ele avalia... Agora o Aberdeen. O Aberdeen avalia o mesmo indivíduo em momentos diferentes. Então ele permite uma individual. Ele é possível avaliar antes e depois de um determinado tratamento, ou em cada momento que o paciente chega à consulta. Com isso, nós podemos fazer até uma curva do tempo com o mesmo paciente. Bom, aqui um filmezinho mostrando os aplicativos, né, como faz para baixar ali na Apple Store. Bom, importante aqui, vai falar do Aberdeen. A primeira questão que eu queria mostrar para vocês é a das perninhas dos boxes. Né? Quando a gente faz o Aberdeen no papel, o paciente tem que desenhar com uma caneta e depois colocar numa grade. Aqui, ó, esses são os boxes da primeira questão. Então, o paciente clica nos locais onde ele tem varizes, naquele momento. E depois, se melhorou, diminui os locais e diminui a pontuação. Então, se percebe que houve uma melhora ou não. E isso fez com que a gente consiga avaliar com a Aberdeen melhor a extensão da doença para pacientes com CAP1, né? Esse trabalho que o Dr. Fabrício vai apresentar no ICP. Concluímos que os questionários de qualidade de vida eles devem ser desmistificados e utilizados de forma prática. A informação obtida com a obtenção dos resultados, com a comparação, com a mensuração deles, é fundamental para nortear nossas escolhas e, consequentemente, o nosso crescimento. Obrigado e até a próxima.